Bom dia, irmãos. Nós vamos, mais uma vez, abrir as nossas Bíblias. Mateus capítulo 28. Nós vamos dar continuidade aos nossos pensamentos. Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós esperamos que Deus possa nos abençoar enquanto havemos de meditar na sua palavra. Bom, nós já temos por duas oportunidades considerado a primeira parte do texto, quando o Senhor Jesus, antes de ele dar a comissão, ele disse: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Nós mencionamos que normalmente nós olhamos para a missão e olhamos para o instrumento a qual recebeu a missão, mas muitas vezes esquecemos de olhar para aquele que comissionou. E o Senhor, ele realmente, é Ele que deu a comissão, o poder vem dEle, a capacidade vem dEle. Então, se o poder e a capacidade vêm do Senhor, nós podemos obedecermos a sua ordem, sabendo que tudo o que nós fizermos realmente é na capacidade dEle. Agora, passando para a segunda parte do texto, após ele então mostrar que é Ele que capacita para a obra, ele disse: Portanto, ide. Agora, a ordem do Senhor aqui é uma ordem imperativa. Ele disse: Portanto, ide. Agora, esse ide do Senhor Jesus, a princípio ele foi lançado para os discípulos, depois a todos os que estavam com eles, e também a cada um de nós. Então, essa ordem do Senhor, ela é uma ordem a cada um de nós, cristãos. Agora, nós temos uma ideia muitas vezes equivocada quando nós pensamos nesse ide. Nós pensamos apenas naqueles que deixam o seu serviço secular e saem de tempo exclusivo para a obra do Senhor, a obra missionária, talvez em outra cidade ou em outro estado, talvez em outro país. Mas o ide do Senhor Jesus, ele disse: ide, fazei discípulo de todas as nações. Ele necessariamente não significa simplesmente isso, também está incluído esta ideia, mas esse ide do Senhor Jesus é para que nós vamos e levamos a mensagem do Evangelho. Quando o Senhor Jesus, ele em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, ele disse: Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Aí ele disse: em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Agora, nós podemos pensar em Jerusalém, nós podemos vamos trazer para o contexto Franca mesmo, não vamos nem pensar no estado de São Paulo, no Brasil, não. Vamos trazer para a nossa cidade. A Jerusalém pode ser o nosso próprio lar. Judeia pode ser os nossos vizinhos. Samaria, as pessoas que são um pouco mais distantes de nós. E aos confins da terra, nós podemos pensar a nossa cidade, da qual nós estamos inseridos. Vamos pensar no contexto Franca. Sabe, porque nós temos uma grande responsabilidade para com
o nosso próprio lar, para com os nossos vizinhos, para com os vizinhos do templo onde nós reunimos, para com a cidade onde nós estamos inseridos. A responsabilidade minha de pregar o Evangelho, a responsabilidade sua também não é de pregar o Evangelho em outras cidades. Claro que podemos e devemos, mas a nossa preocupação ela deve ser de maneira prioritária no contexto onde nós estamos vivendo. Agora ele diz: ide, fazei discípulo. Eu e você agora temos um comissionamento. Nós temos uma ordem imperativa do Senhor. Agora, nós temos duas opções. Ou nós obedecemos ao ide do Senhor, ou nós negligenciamos o ide do Senhor. Nós lembramos, por exemplo, de Jonas. Jonas recebeu uma comissão do Senhor. Mas Jonas, ele preferiu, por razões próprias, ele preferiu não obedecer àquela ordem do Senhor e tomou o caminho inverso. A palavra do Senhor, ela nos deu essa orientação, essa ordem, e é responsabilidade individual, minha, sua, é responsabilidade coletiva de nós como igreja, irmos e levar a mensagem do Evangelho a toda a criatura. No Evangelho de Marcos, vamos olhar para Marcos, o capítulo 16 e o verso 15. Disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. É responsabilidade nossa ir e pregar o Evangelho, as boas novas de salvação, a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. A mensagem que nós temos que levar é a mensagem, a proclamação do Evangelho. Nós somos responsáveis em levar essa mensagem. Agora talvez nós dizemos: não, mas quem tem a responsabilidade de pregar o Evangelho são aqueles que foram dotados com o dom de evangelista. Mas quando nós olhamos para o que Paulo escreveu a Timóteo, ele fala, eu creio que é 2 Timóteo capítulo 4, ele diz para Timóteo: olha, faz a obra de um evangelista. Se ele falou com Timóteo para fazer a obra de um evangelista, pode ser que Timóteo não tivesse o dom de evangelista, mas Timóteo tinha também a missão de levar a mensagem do Evangelho àqueles que estavam perdidos. Muitas vezes, de maneira equivocada, nós pensamos: não, quem tem que comunicar o Evangelho é aqueles que são dotados do dom de evangelista. Mas muitas vezes a mensagem do Evangelho, ela pode ser pregada de uma maneira tão simples. Nós podemos simplesmente falar do poder transformador do Evangelho que alcançou a cada um de nós, que transformou as nossas vidas. Eu posso não saber falar com clareza, eu posso não saber comunicar com clareza a mensagem do Evangelho, mas se eu já experimentei esse poder transformador do Evangelho na minha vida, eu tenho a responsabilidade, você tem a responsabilidade de comunicar essa mensagem do Evangelho. Eu sempre lembro de um texto, quando um homem foi curado de uma cegueira, João capítulo 9, e dentro daquelas conversas ali, alguém chega para ele e fala assim: olha, mas esse que te curou, ele é pecador. E aquele homem, conhecendo absolutamente nada a respeito do Senhor Jesus, mas ele tinha experimentado na sua vida o poder transformador do Senhor Jesus, ele fala: olha, se ele é pecador, eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Então ele conta a sua experiência pessoal que ele havia tido
com o Senhor Jesus. Irmãos, não tem uma mensagem mais poderosa do que a mensagem que nós experimentamos do poder do Evangelho nas nossas vidas. Quando nós contamos essa experiência, quando nós falamos da nossa condição outrora, antes da salvação e agora em Cristo, essa mensagem comunicada dessa maneira, e claro, não somente comunicada, mas vivida, quando nós falamos, olha, Deus transformou a minha vida com o Evangelho, e a pessoa que está ouvindo essa mensagem, olha para as nossas vidas e vê a transformação, elas sem dúvida vão querer também conhecer esse mesmo Deus, essa mesma mensagem, porque eles veem a transformação nas nossas vidas. O outro lado também é verdadeiro. Se nós falamos, olha, a mensagem do Evangelho transformou a minha vida. Eu fui transformado pelo poder do Evangelho. E as pessoas olham para nós e não veem essa transformação. Eles vão dizer, mas que transformação é essa? Que eu não consigo ver. Eu não consigo ver essa mensagem que você está pregando. Então eu creio que a mensagem pregada, ela vai surtir efeito quando essa mensagem ela é vivida nas nossas vidas. Tem um texto no livro de Atos, eu creio capítulo 4, eu creio que é o verso 13, quando aqueles homens, eles viram o Senhor. Vamos ler o verso para a gente não citar ele errado. Atos dos Apóstolos, o capítulo 4, e o verso 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pedro e João, eles eram ousados para falar, mas eles não eram homens cultos. Necessariamente, eles não eram analfabetos, mas talvez eram homens de pouco estudo. Eles eram pescadores, homens simples, homem que tirava o seu sustento ali no mar. Talvez não soubesse comunicar com muita facilidade, homens iletrados e indoutos. Mas eles eram tão ousados para falar. E o que as pessoas perceberam? Que eles haviam estado com Jesus. Irmãos, se nós queremos comunicar a mensagem do Evangelho, nós precisamos de ter experiências com o Senhor. Nós precisamos de passar tempo na presença do Senhor, desfrutando de comunhão com Ele, através da leitura da palavra, através da oração. E quanto mais perto do Senhor nós andarmos, mais a mensagem que nós proclamamos vai surtir efeito na vida das pessoas. Então nós precisamos de andar perto do Senhor. O próprio Senhor Jesus, quando Ele chama a Pedro, Ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pedro estava acostumado a pescar peixe, mas agora ele é chamado a seguir o Senhor, a andar perto do Senhor, e ele seria um pescador de homens. Agora, qual que é a comissão? Ide, fazei discípulo. Como pode fazer um discípulo? O que é um discípulo? Um discípulo do Senhor é aquele que procura andar nos passos do Senhor, seguir o Senhor. Como eu posso levar uma pessoa a se tornar um discípulo do Senhor Jesus? Eu preciso levar a mensagem do Evangelho. Nós precisamos
levar a mensagem do Evangelho. Quando essa pessoa ela é confrontada com a mensagem do Evangelho, quando o Espírito convence essa pessoa do pecado, da justiça, do juízo, quando ela é levada ao arrependimento para com Deus e à fé no Senhor Jesus, acontece na vida dela o que o apóstolo Paulo fala a respeito dos cristãos de Tessalônica. Eles se converteram dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro. Então essa pessoa, depois que ela ouve a mensagem do Evangelho e é confrontado por essa mensagem, ela então se converte dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro. Ela deixa de seguir uma religiosidade, ela deixa de seguir a religião e ela começa a seguir uma pessoa. E essa pessoa não é nós, essa pessoa é o Senhor Jesus. Eu acho interessante quando a mensagem do Evangelho transforma uma pessoa. Não é que essa pessoa deixa de seguir a religião A ou B e agora começa a seguir a religião do cristianismo. Não. Ela deixa de seguir a religião A ou B e agora ela passa a seguir o Senhor Jesus. Aquele em quem ela colocou a sua fé. E agora essa pessoa, ela começa a dar os primeiros passos seguindo ao Mestre. E essa pessoa agora, ela vai se tornando um discípulo do Senhor. Então a responsabilidade minha e sua é de levar a mensagem do Evangelho. E somente a mensagem do Evangelho é que é capaz, é suficiente para transformar a vida desta pessoa, para que ela se torne um discípulo do Senhor. Mas nós precisamos de comunicar essa mensagem. Irmãos, eu gostaria de deixar uma pergunta, e essa pergunta nós temos que responder ela. Não de maneira audível, mas diante de Deus, nós temos que responder ela. Qual tem sido a minha e qual tem sido a sua preocupação com respeito àquelas pessoas que estão caminhando a passos largos para a perdição? Será que de fato nós estamos preocupados com as pessoas que estão se perdendo? Bom, eu creio que cada um de nós já respondemos para nós e para Deus, se estamos ou não preocupados com aqueles que estão se perdendo. Agora, uma segunda pergunta que nós temos que responder também. O que eu e o que você tem feito para que essas pessoas conheçam a mensagem do Evangelho? O que nós temos feito? Irmãos, nós corremos o risco de transformar essa missão em outros trabalhos. Muitas vezes nós temos muito envolvimento na própria igreja local, envolvimento com trabalhos e com ações, e muitas igrejas talvez se envolvendo em assistência social. Não está errado isso, não está errado a igreja ter programações, só que nós não podemos substituir essa missão que nós temos de pregar o Evangelho por levar cestas básicas para aqueles que estão necessitados. Nós podemos aliar as duas coisas. Levamos o alimento físico e levamos também o alimento espiritual. Nós não podemos permitir que as programações ocupem o nosso tempo, a ponto de não sobrar tempo para levar a mensagem do Evangelho, mas as nossas programações, elas precisam de serem aliadas também com esse projeto de levar a mensagem do Evangelho. Irmãos,
qual seria a nossa situação espiritual hoje, se irmãos no passado não tivessem ouvido o ide do Senhor e levado a mensagem do Evangelho? Qual seria a nossa situação? Talvez nós estaríamos perdidos ainda, caminhando a passos largos para a perdição. Mas graças a Deus que lá atrás houve irmãos e irmãs que se dispuseram a esse ide do Senhor e trouxe a nós a mensagem do Evangelho. Quando eu lembro da conversão dos meus pais, sabe, eu fico feliz porque o meu pai na ignorância, minha mãe na ignorância, os filhos vindo todos na ignorância, sem conhecer a mensagem do Evangelho. Mas houve alguém que se interessou em comunicar a mensagem do Evangelho para os meus pais. E eles, depois de ouvirem essa mensagem do Evangelho, eles deram crédito, eles foram salvos. E os meus irmãos, do meio talvez para frente, já nasceram quando os meus pais já tinham se convertido. Nós precisamos de analisar isso. Talvez nós ficamos satisfeitos, né? Nós ficamos contentes porque nós somos salvos. Quando nós olhamos para o mundo sem esperança, talvez nós dizemos, não, mas eles estão sem esperança, mas eu tenho esperança, graças a Deus por isso. Mas o que nós vamos fazer com essa esperança que nós temos, com essa segurança de salvação que nós temos, se nós não comunicarmos essa mensagem para aqueles que estão perdidos? O apóstolo Paulo fala a Timóteo também, ele disse, pregue a palavra, insta, a tempo e fora de tempo. Nós precisamos de aprender, eu estou dizendo nós porque eu também preciso aprender, primeiro, aproveitar as oportunidades. Irmãos, quantas oportunidades nós perdemos de falar do Evangelho para as pessoas. Daí a pouco chega alguém que não conhece a mensagem do Evangelho e consegue arrastar essa pessoa para dentro de uma religião, e essa pessoa, ela simplesmente muda de religião A para a religião B, e continua caminhando a passos largos para a perdição. Analisa a sua vida, quantas oportunidades você teve, quantas oportunidades eu tive de comunicar a mensagem do Evangelho a alguém, e nós não fizemos isso, nós não aproveitamos a oportunidade. Ah, mas não surge oportunidade. Quando Paulo fala, pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não. Se não tem a oportunidade, eu preciso de provocar a oportunidade. Eu fico maravilhado quando eu contemplo a maneira que o Senhor Jesus comunicava o Evangelho. O Senhor Jesus está lá na beira do poço, daí a pouco chega uma mulher, e o Senhor Jesus olha para aquela mulher e fala assim, dá-me de beber. E aquela mulher, olha, não tem com que tirar, o poço é fundo. E Jesus fala, se conheceras o dom de Deus, e quem te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E ali começa um diálogo, e o Senhor Jesus, ele começa a apresentar àquela mulher samaritana a sua condição de pecadora culpada diante dele, e a necessidade da salvação. Pouco tempo depois, aquela mulher, ela tem um encontro com o Senhor Jesus para a sua salvação. O Senhor Jesus encontra com o Nicodemos. Como agora o Senhor Jesus introduzir a mensagem do Evangelho com Nicodemos, um homem mestre da religião judaica, um fariseu. E o Senhor Jesus
fala para ele, olha, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas ali o diálogo veio de Nicodemos, olha, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E Jesus diz, em verdade te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E a conversa começa a fluir, e Nicodemos não entende nada da mensagem que Jesus está passando. Daí a pouco o Senhor Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos continua ainda sem entender, e o Senhor Jesus disse, é necessário nascer de novo. Por quê? Porque aquele que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E Jesus então comunica a mensagem do Evangelho para aquele homem, e lá no final do livro nós vemos, falando a respeito de Nicodemos, aquele que foi ter de noite com Jesus. Um homem que conheceu a mensagem do Evangelho. Mas por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele aproveitou as oportunidades, Ele provocou oportunidades para comunicar o Evangelho. Irmãos, o método de evangelismo que nós temos usado tem dado bom resultado, de levar a mensagem lá fora e as pessoas ouvirem a mensagem do Evangelho, tem dado resultado. Mas sabe uma prática que não tem acontecido? Hoje, basicamente, ninguém mais convida uma pessoa para poder vir ouvir a mensagem do Evangelho. Ah, mas não dá mais resultado. Nós não podemos duvidar do poder da palavra. Eu posso trazer, você pode trazer uma pessoa aqui dentro e ela ouvir a mensagem do Evangelho, ser impactada por essa mensagem, ser levada ao arrependimento e à fé em Cristo para a salvação. Podemos usar o método que estamos usando, que está dando certo, sim, mas nada impede de nós trazermos o pecador também para ouvir a mensagem do Evangelho. Irmãos, nós precisamos de nos preocuparmos com aqueles que estão perdidos, caminhando a passos largos para a perdição. E nós muitas vezes estamos com os nossos braços cruzados, dizendo graças a Deus porque eu fui salvo. Sim, graças a Deus, porque nós somos salvos. Mas não esqueçamos que é responsabilidade nossa de continuar proclamando a mensagem do Evangelho. Aqueles que estão nas trevas do pecado. Agora, quando nós olhamos, por exemplo, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, Pedro escreve dizendo, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é a nossa responsabilidade como sacerdócio real? Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não fomos salvos simplesmente para sermos livres do inferno. Não, Deus nos salvou, Deus nos colocou aqui como instrumentos para comunicar essa mensagem com aqueles que estão nas trevas. Agora, sabe qual a desculpa que nós usamos? Não, mas olha, está difícil, as pessoas não querem ouvir o Evangelho. E é verdade que a maioria das pessoas não querem ouvir o Evangelho. Mas quando Ezequiel foi pregar a sua mensagem, será que a nação estava de coração aberto para receber a mensagem que ele proclamou?
Uma frase que Deus usa muito no livro de Ezequiel é: quer ouçam, quer deixem de ouvir. Qual que era a responsabilidade de Ezequiel? Não era analisar se eles estavam dispostos a ouvir a mensagem, se eles queriam ouvir. Não, a responsabilidade dele era comunicar a mensagem. Deus disse: eles são de dura serviço, eles não se curvam, eles não querem dar crédito à mensagem, mas ele era responsável em comunicar a mensagem às nações. Qual que é a responsabilidade minha e sua? Não é avaliar o solo e dizer: não, esse solo é duro, não adianta eu jogar a semente, não vai dar resultado, não vai nascer, não vai germinar. Não, o papel nosso não é esse, o papel nosso é lançar a semente. E regar essa semente lançada com as nossas orações. E descansar no Senhor, em fazer germinar essa semente. O apóstolo Paulo, ele fala com respeito aos servos, ele disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Deus. Responsabilidade de Paulo e de Apolo era simplesmente cumprir aquilo que era a missão deles. E o resultado estava nas mãos do Senhor. Novamente eu volto a lembrar de Noé. No período que Noé construía a arca, Noé estava sendo o pregoeiro da justiça, falando que Deus haveria de derramar o seu juízo sobre a terra. Apenas a sua família deu crédito àquela mensagem. Mas Noé foi um instrumento inútil? Não. Noé cumpriu a missão que era dele. Ele comunicou a mensagem da justiça de Deus, ele comunicou a mensagem do amor de Deus providenciando a arca, ele comunicou a mensagem da santidade de Deus, não tolerando o pecado na sua presença. Mas as pessoas não deram crédito a essa mensagem. Irmão, se eu e você levar a mensagem do Evangelho para as pessoas, cumprir o nosso papel, mesmo que chegando no final da nossa carreira cristã, nós olhamos para trás e nós dizemos: olha, eu não tive o privilégio de ver uma alma salva, através do trabalho que eu realizei, mas nós vamos chegar na presença de Deus e Ele vai dizer: servo bom e fiel. Por quê? Nós não podemos preocupar com o resultado do nosso trabalho. O que nós precisamos de preocupar é em cumprir a missão que Deus nos deu com fidelidade. O que nós temos feito? O que nós temos feito para alcançar as pessoas que nos cercam com a mensagem do Evangelho? Começando dentro do nosso próprio lar, com os nossos vizinhos, pessoas com as quais nós relacionamos, amigos de trabalho, amigos de escola. O que nós temos feito para comunicar a eles a mensagem do Evangelho? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Romanos capítulo 1, verso 14, Paulo diz assim: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo, ele tinha uma coisa em mente: eu tenho uma dívida para com as pessoas. Qual que era a dívida que Paulo tinha? Ele tinha a dívida de comunicar a mensagem do Evangelho.
Uma pergunta. Paulo, ele pagou essa dívida? Eu não tenho dúvida de dizer que sim. Através das suas viagens missionárias, através da proclamação do Evangelho, todas as oportunidades que tinha, ele pregava o Evangelho. Quando chega quase no final da sua vida, ele estava preso em Roma, e ali ele continua comunicando a mensagem do Evangelho para aqueles que estavam perdidos. Certamente Paulo levou milhares e milhares de pessoas a Cristo. Mas por quê? Porque ele reconheceu a dívida que ele tinha. E Paulo não queria chegar no final da sua vida com essa dívida sobre os seus ombros. Mas ele foi fiel em comunicar a mensagem do Evangelho. Então ele disse: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Verso 15. Assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Paulo diz: olha, no que depender de mim, eu estou pronto para comunicar o Evangelho. Irmãos, eu quero lembrar um pouquinho do ministério de Paulo, só para ser desafiado pela atitude de Paulo. Paulo pregava o Evangelho numa cidade, ele era expulso da cidade, ele saía daquela cidade, ia para outra cidade, e ele chegava lá, ele não ficava recluso, não. Ele começava a pregar ali o Evangelho. Daí a pouco ele era expulso daquela cidade, ele ia um pouquinho mais para frente e pregava novamente o Evangelho, e era expulso, e ele ia levando a mensagem do Evangelho, correndo o risco de perder a sua própria vida, por causa da mensagem do Evangelho. Mas lá na frente ele diz assim: em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Paulo, ele queria cumprir cabalmente a sua carreira, ele queria cumprir o ministério que ele havia recebido do Senhor, ou seja, ele queria completar a missão que Deus tinha dado a ele. Para isso, ele precisou de pagar um preço muito caro, sendo preso, sendo açoitado. Quando ele escreve, eu creio que é 2 Coríntios capítulo 11, ele fala como ele sofreu pela causa de Cristo. Mas lá em Atos capítulo 9, o Senhor já falou: e eu lhes mostrarei quanto importa padecer pelo meu nome. E ele sofreu, ele padeceu, mas quando chega em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, ele diz: eu completei a carreira, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Mas ele olhava para frente, ele dizia: olha, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Irmãos, ele sofreu, sim, ele batalhou, ele trabalhou incansavelmente, levando a mensagem do Evangelho, mas chega lá na frente, ele olha para trás e diz: eu completei a carreira, eu cumpri a missão que Deus me deu. Claro, Paulo era um missionário de tempo integral. Eu não sou um missionário de tempo integral, você também não é um missionário de tempo integral. Eu estou pensando no aspecto daqueles que deixam o serviço secular e se dedicam inteiramente à obra. Nós não somos, mas a responsabilidade é a mesma. Nós temos contato com tantas pessoas no nosso dia a dia.
E o desejo do meu coração, primeiro, é me desafiar a aproveitar as oportunidades e criar oportunidades, mas também desafiar a cada um de nós a aproveitar as oportunidades quando surgirem e criarem oportunidades quando elas não surgirem, para que nós possamos comunicar a mensagem do Evangelho. Muitas vezes nós ficamos contentes em ter no nosso salão pessoas de lugares A, B e C junto conosco. É bom, sim. Mas o desejo do nosso coração deve ser de trazer pessoas para se tornarem discípulos do Senhor. A nossa missão é fazer discípulo do Senhor. E Paulo, ele diz no verso 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo dizia: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Paulo sabia, ele tinha experimentado o poder do evangelho na sua vida. Paulo, ele já tinha visto essa mensagem do evangelho transformando vidas. Ele conhecia o poder, e dizem os escritores que quando ele diz é o poder de Deus, ele está usando que a ideia é de uma dinamite. Esse é o poder do evangelho. Sabe, quando nós olhamos para pessoas que estavam mergulhadas no pecado, talvez a olhos humanos nós diríamos, não há esperança, não há esperança. Mas quando essa pessoa, ela é confrontada com o Evangelho, quando o Evangelho penetra no coração dessa pessoa, essa dinamite transforma essa vida. E essa pessoa que aos olhos humanos era uma escória da sociedade, ela passa a ser um instrumento nas mãos de Deus para proclamar o Evangelho, porque ela é transformada pelo poder do Evangelho. Irmãos, nós precisamos de crermos nessa verdade, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Tá, pode ser que nós tenhamos tido uma vida religiosa. Não, a mensagem do Evangelho me alcançou, mas eu já não era tão ruim, eu não era tão... O poder do Evangelho que transformou as nossas vidas. Mesmo que nós, no passado, talvez não éramos como alguns são, mas essa mensagem nos alcançou, nos salvou, nos transformou. Paulo, eu não anotei essa referência, mas Paulo, ele enumera um monte de pecados, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, mas ele diz, tais fostes alguns de vós, mas fostes transformados pelo poder do Evangelho. E lá ele lista toda aquela sorte de pecados que nós avaliamos, olha, pecados terríveis. Mas essas pessoas, quando impactados pela mensagem do Evangelho, foram transformadas, foram salvas, e agora estavam na presença do Senhor. Irmãos, nós precisamos de crer nessa mensagem, e nós precisamos de continuar com fidelidade, levando essa mensagem do Evangelho. Qual que é a responsabilidade nossa? Ide, fazei discípulo de todas as nações. Responsabilidade minha e sua é obedecer o ide do Senhor e comunicar esta mensagem àqueles que estão perdidos. E confiar que os resultados Deus vai realizar. O projeto era que nós concluíssemos com 4 estudos, mas eu já vi que o tempo não será suficiente.
Mas Deus permitindo, nós vamos continuar considerando um pouco mais sobre essa responsabilidade de ir, levar o Evangelho, fazer discípulo, batizá-los e depois ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E a promessa do Senhor: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, que Deus possa despertar a nós, que Ele possa de fato nos incomodar, para que possamos levantar do nosso banco, levantar da nossa zona de conforto e levar a mensagem para aqueles que estão perdidos. Se eu e você, cada um de nós, sairmos daqui com essa visão, com esse desejo, e nós empenharmos em fazer isso, não resta dúvida que as coisas tomarão uma dimensão completamente diferente da realidade a qual nós estamos vivendo. Mas que realmente Deus nos incomode, que Deus quebre os nossos corações, que Deus mova os nossos corações e faça com que nós obedeçamos a esse ide do Senhor para levar a mensagem do Evangelho. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. Muito bem, irmãos.